O caso Flor de Lis refere-se ao assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza em 16 de junho de 2019, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nesse dia, Anderson foi morto a tiros ao chegar em casa após ter ido caminhar com Flor de Lis, que disse aos policiais que o crime havia sido um latrocínio. Os criminosos usavam touca ninja para evitar a identificação. Anderson e Flor de Lis se conheceram durante um culto evangélico em 1993 e se casaram em 1994. Flor de Lis tinha 3 filhos biológicos, Adriano, Flávio e Simone. Anderson chegou a namorar Simone antes de se casar com Flor de Lis, que era 16 anos mais velha. Além dos 3 filhos de Flor de Lis e outros 5 filhos adotivos que constituíam a chamada primeira geração da família, o casal também adotou outras 47 crianças encontradas nas ruas. A dinâmica familiar, no entanto, incluía um tratamento diferenciado entre os filhos. Enquanto os da primeira geração tinham acesso a comida da melhor qualidade, geladeira e viviam no segundo andar da casa, numa área restrita, os demais 47 viviam numa área coletiva no primeiro andar da casa, comendo apenas pão sem manteiga no café da manhã e arroz, massa e salsicha no almoço e jantar. O cenário surpreendeu investigadores e é bem diferente do que era relatado por Flor de Lis nas últimas décadas, de que era uma casa de amor e solidariedade. Anderson exercia todo o poder familiar, inclusive controlando todo o dinheiro, até mesmo o do Ministério Flor de Lis, depois rebatizado de Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. O pastor era frequentemente descrito como controlador em relação à esposa, escolhendo as roupas que Flor de Lis usava e determinando os temas que seriam pauta em suas pregações perante os fiéis do Ministério Flor de Lis. Além disso, Anderson era o responsável por administrar a vida financeira da família. Costumava andar com grandes quantias de dinheiro na mochila a fim de distribuir a determinados filhos do casal e a própria Flor de Lis. Por esse motivo, desentendimentos eram frequentes na dinâmica do casal. Anderson também se queixava de que Flor de Lis gastava dinheiro excessivamente. Flor de Lis também foi acusada de desviar dinheiro de sua igreja para usá-lo em benefícios pessoais, como plano de saúde e também em lazer. Uma das fiéis da igreja do casal afirmou que Flor de Lis e Anderson frequentavam uma casa de swing na Barra da Tijuca, onde a deputada tinha um quarto exclusivo e constantemente saía de lá completamente bêbada. Flor de Lis defendeu-se nas redes sociais aos gritos, dizendo que processaria a fiel por danos morais e que sua mãe, já idosa, não merecia sofrer com manchetes jornalísticas mentirosas. A polícia começou as investigações e já no dia 17 de agosto acreditava que o crime pudesse estar ligado a uma desavença familiar. Nos dias que se seguiram, com o depoimento de um dos filhos, cujo nome não foi revelado, a polícia desvendou uma trama familiar que envolvia a possibilidade de outras tentativas de assassinato desde 2018 e o oferecimento de dinheiro para a prática do crime. Segundo o G1, a testemunha teria dito que Flor de Lis e 3 filhas do casal colocavam arsênico na comida do pai e que uma das irmãs teria oferecido 10 mil ao irmão Lucas dos Santos para matar o pastor, que antes mesmo de falecer já havia dado entrada no hospital por mais de 8 vezes, com dores estomacais, mas o veneno não era encontrado. No dia 20 de junho, o filho biológico de Flor de Lis, Flávio dos Santos, admitiu ter dado 6 tiros em Anderson. A perícia constatou mais de 30 perfurações. Ele também disse que Lucas havia comprado a arma. Ambos foram presos preventivamente por homicídio qualificado porque já tinham prisões pendentes por outros crimes. A motivação do crime foi financeira, pois Flor de Lis estava insatisfeita que seu marido tivesse todo o controle financeiro e patrimonial da família. Segundo as investigações da polícia, a pastora não queria desmoralizar-se perante os fiéis de sua igreja
com um divórcio, sendo mais aceitável ficar viúva. Segundo palavras de Flor de Lis, em trocas de mensagens de seu celular, ela disse: "Fazer mais o quê? Se separar eu não posso, porque não posso escandalizar o nome de Deus. Isso não." Ao final do inquérito, em agosto de 2020, a polícia havia confirmado que, além de Flor de Lis, 7 filhos do casal e uma neta estavam envolvidos no crime. O grupo familiar tentava assassinar Anderson desde meados de 2018 com o uso de veneno. A filha biológica de Flor de Lis, Simone, teria chegado a fazer pesquisas sobre cianeto na internet. Segundo as investigações, teria havido ao menos 6 tentativas de assassinato por envenenamento e uma outra por emboscada, quando Anderson deveria ser morto a tiros por um assassino de aluguel. O crime só não aconteceu porque a vítima, na ocasião, havia trocado de carro, o que teria confundido o atirador. Flor de Lis teria oferecido dinheiro em troca do silêncio de alguns dos filhos e também para Lucas, o filho adotivo que foi preso por ter comprado a arma, também que ele assumisse o crime. O delegado Alan Duarte, responsável pelo caso, chegou a afirmar que não se tratava de uma família, mas de uma organização criminosa. No dia 24 de agosto de 2020, após o fim do inquérito feito pela polícia, o Ministério Público aceitou a denúncia contra Flor de Lis e outras 10 pessoas. Dos 11 indiciados, 9 são da família. Eles responderão por crimes diversos: homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. 3 deles já estavam na cadeia desde 2019, os filhos Flávio e Lucas e o ex-PM Marcos Siqueira da Costa. Outros 5 filhos, uma neta e a esposa do PM foram presos no dia 24 de agosto, enquanto Flor de Lis não foi presa por ter imunidade parlamentar. No dia 11 de agosto de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato da deputada Flor de Lis, contando com 437 votos favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções. Na ocasião, justificou-se a cassação pelo motivo de quebra de decoro parlamentar. Em sua defesa, a deputada afirmou, em sessão parlamentar, que não haviam elementos de ordem ético-disciplinar que permitiriam que seu mandato fosse cassado. Os advogados de Flor de Lis complementaram o depoimento da deputada, requisitando aos parlamentares votantes que aplicassem a pena alternativa de suspensão de 6 meses de mandato até o julgamento do crime pelo Tribunal do Júri. Proposta esta que não foi acatada pela Câmara. Em 13 de agosto de 2021, a ex-deputada foi presa pela Polícia Civil em Niterói. Ela estava em sua casa e, antes da prisão, fez uma live negando as acusações que imputam contra ela. Dos 11 réus levados ao tribunal em um julgamento que terminou em 13 de novembro de 2022, 8 foram condenados e 3 foram inocentados. Flor de Lis, mandante do assassinato, presa no dia 13 de agosto de 2021, condenada a 50 anos e 28 dias por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, executor, preso desde 2019, condenado a 33 anos em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada. Lucas César dos Santos, filho adotivo, comprou a arma, preso desde 2019, condenado a 7 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, teve a pena reduzida por colaborar com as investigações. Marzi Teixeira da Silva, filha adotiva, foi presa no dia 24 de agosto de 2020, foi inocentada. Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flor de Lis,
presa no dia 24 de agosto de 2020, foi condenada a 31 anos e 4 meses por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada. André Luiz de Oliveira, filho adotivo, ex-marido de Simone, preso no dia 24 de agosto de 2020, foi inocentado. Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho adotivo e pastor, foi preso no dia 24 de agosto de 2020, condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto por uso de documento falso 2 vezes e por associação criminosa armada. Rayane dos Santos Oliveira, neta, presa no dia 24 de agosto de 2020, foi inocentada. Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, preso no dia 24 de agosto de 2020, condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto por uso de documento falso 2 vezes e por associação criminosa armada. Marcos Siqueira Costa, ex-PM, preso desde 2019, condenado a 5 anos em regime fechado por uso de documento falso 2 vezes e por associação criminosa armada. E por último, Andréia Santos Maia, mulher do ex-PM Marcos, presa no dia 24 de agosto de 2020, condenada a 4 anos de prisão em regime semiaberto por uso de documento falso 2 vezes e por associação criminosa armada. Qual a sua opinião sobre esse crime e toda a vida de Flor de Lis? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.